De São Paulo, que é Rafael Nogueira, e não sei como tem pessoas que não gostam de musicais. Porque, né? Tipo, é uma coisa tão boa, tão maravilhosa. Tem sempre um chato, né, pra não gostar de musical. Sim. Sempre tem um chato. Sempre tem o chato que não gosta de Disney também, né? Então... A pessoa que está falando neste momento é uma... Sim, exatamente, é o chato que não gosta de Disney. Então, eu acho que tá tudo bem, então. De São Paulo aqui, a Letícia Sagesse, e eu tô me sentindo fazendo aqueles livros, sabe? Musical for Dummies. Ah, sim, mas a gente já teve até um episódio disso. Só que agora é tipo, para very dummies. Meu Deus. A gente vai explicar ainda sobre isso. São Paulo, aqui Felipe Toches. E hoje nós vamos ensinar você a tirar uma virgindade de um fã que não gosta de musical ainda. Nós vamos te ensinar como fazer essa primeira vez. Que delícia, né? Um crossover aqui com o Papo Nudity, né? Já tipo me animei aqui. Ui. De São Paulo, aqui é Júlio Veloso. E ai, gente, quem não gosta de musical não já nem tá falando comigo. Não tem como ajudar essa pessoa. Nossa. Ai, que horror. É radicalismo, né? Porque esse episódio tinha que... Até vamos tentar fazer um episódio pra pessoas que de repente não gostam de musical. Escuta esse episódio, né? Vamos tentar gostar deles. Não, tô brincando. São todos bem-vindos na minha vida. Eu sou muito fofa. A gente te ajuda na conversão. Mas vamos lá, então. Mas seja bem-vindo ao Musicalcast, primeiro podcast de teatro musical do Brasil, pra você que é informação ali no Superfície. E hoje a gente tá aqui, então, com Letícia e Felipe, né? Tipo, né, se reunindo do desafio. Do desafio, né? Do desafio. E mais com o Júlio Veloso de novo, né? Então, estamos aqui. Estamos aqui de novo, mas agora pra falar sobre... Tipo assim, dicas, de repente você tem aquele amigo que não gosta de musical, como introduzir essa pessoa aos musicais? É como tirar a virgindade, né, igual o Felipe falou dessa pessoa, né? Então a gente vai falar disso já já. Antes de a gente entrar no assunto, Júlio, você pode dar aquele recadinho? Claro, gente, nós temos o Catarse, que é um projeto de financiamento aqui para ajudar a gente, né? É um projeto de assinatura, então mensalmente você vai estar ajudando a gente. Pode ser com qualquer valor, tá? Mas a partir de R$10 você vai ganhar recompensas. Olha só que maravilhosa. Que variam de várias coisas. Tem lá no site, você entra no catarse.me/musicalcast. Você vai ver todas as recompensas. E variam desde receber os vídeos antes de todo mundo, até poder sugerir temas, gravar aqui com a gente e todas essas coisas legais. Então, para saber mais, vocês entram lá, catarse.me/musicalcast, e você vai saber tudo. E aí colabora lá com a gente pra gente fazer melhorias aqui, tá bom? E a gente quer agradecer a todos os nossos assinantes, pessoas maravilhosas que ajudam muito a gente, mas em especial ao Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Maria Valéria Fagá, Verônica Oliveira e Marco Tiné. Beleza? E é isso, obrigado vocês e todos os outros que já colaboram também. Muito obrigada, pessoal. Enfim, então acesse lá e dá uma olhadinha. Mas enfim, vamos lá então. Na verdade, assim, até quero mandar um beijo pra Jenny Coutinho, né, que é a nossa super ouvinte. Porque ela quis... Sim, a gente te ama, ela Jenny. Que sugeriu esse tema, então a gente vai acatar esse tema, né, pra gente falar sobre ele. Ou porque no outro dia, eu e ela, nós estávamos discutindo porque ela tava, tipo, conhecendo uma pessoa e ela queria introduzir essa pessoa ao mundo dos musicais, porque, tipo, ele não conhece muito, não gosta muito. Então, como fazer uma pessoa a passar a gostar de musicais, o que apresentar essa pessoa, o que fazer, o que não fazer, né? Então, vamos começar a falar sobre isso. Antes da gente começar exatamente nesse assunto, sem, assim, muita explicação, porque é lógico que a gente vai, tipo, se aprofundar demais, mas tem algum motivo específico por que vocês gostam de musical? Tipo assim, vocês conseguem ver, assim, o porquê que vocês gostam de musical? Cara, pra mim é um escape da realidade que a gente tá vivendo, sabe? Não só hoje, em 2021, pandemia e tudo. Mas sempre foi aquela, assim, eu tô num momento triste e tal. Preciso me aprofundar numa outra realidade, numa outra história. Mesmo que seja triste, que eu falo, gente, tem gente pior. Aí você vai ouvir o musical, Sim, não, tem gente pior e melhor. Então é um escape pra mim. Bom, e vocês?
Eu gosto porque é bonito. Ah, louca, mentira. Gente, desde muito, muito, muito pequeno, assim, minha mãe falou que antes de saber falar, eu já sabia que eu queria ser artista. Eu falava, eu quero ser artista, eu quero ser artista. E aí eu amo cantar e dançar e atuar e tudo. E aí eu descobri nos musicais uma coisa que você faz os três juntos e que conta uma história através disso, sabe? E eu amo, assim, eu amo de paixão. E você, Phil? Então, eu gosto de artes no geral, assim. Eu sempre fui muito apaixonado por cinema, por ler. Sempre fui aquela criança mais introspectiva que sempre teve uma ligação forte com a arte. Eu acho que o musical, ele consegue ser uma forma artística que me toca em lugares que acho que as outras não conseguem alcançar. Eu acho que ela potencializa essa forma de chegar em mim e eu me emociono mais com o musical, às vezes, do que com o texto simplesmente, assim. Então, acho que ele é como se fosse um canalizador, ele chega em mim de uma forma que toca em partes minhas que acho que as outras artes não alcançam. Por isso que eu amo tanto. E você, Rafa? É isso que eu ia falar. É porque um dos nossos primeiros episódios, não vou lembrar qual que é o número, foi o nosso primeiro ano de podcast. A gente fez um episódio, né, tipo musicais para leigos, né, que é o Musical for Dummies. Que a gente falou até em tudo que vocês falaram até, né, tipo em questão do escapismo, né, de escapar um pouco da realidade, da questão, né, de gostar de artes em geral. Eu gosto muito porque, assim, eu acho que é o que até um pouco que o Felipe falou e da Letícia também, porque eu acho assim, tem momentos da vida que a gente precisa de escapar um pouco da realidade, porque é difícil a realidade, principalmente agora, esses dias, né, com pandemia. Seria muito bom se pudesse ter teatro, os musicais tivessem, né, porque ia ser ótimo pra dar uma escapada da realidade. Mas eu acho que é por questão de eu gostar de artes em geral, tipo, e junta, tipo, tudo, né? Tipo, junta a questão do teatro, quando a gente tá falando de teatro musical, junta música, danças, interpretação, tipo, é um apanhado muito grande, né? E quando é filme, ainda junta o filme, né? Porque, tipo, muita gente, tipo, é muito difícil achar uma pessoa que não gosta de filme, apesar que existe, mas é difícil. Então, assim, é só uma questão, tipo, de estar tudo muito junto, unido, sabe? E acaba se tornando uma coisa muito linda, né? Juntando tudo. Eu lembro que eu até falei que nesse episódio do Musical para Leigos, que, assim, todo mundo gosta de música, todo mundo assim, se identifica com uma música, né? Tipo, até eu lembro que eu falei assim, geralmente assim, quando a gente tá apaixonadinho, a gente manda uma música pra uma pessoa. O porquê? Porque geralmente aquela música tem uma coisa que te toca, a melodia, a letra. Isso já faz parte de um contexto, tipo assim, né, de um musical. Porque o musical é isso, é de colocar as suas emoções dentro de uma música, dentro de uma cena. Né? Só que é com música. E tipo, por que não, né? Por que não pode ser também dessa forma, né? E tem a questão que todo mundo fala, mas tipo assim, a gente tá assistindo um musical e daí do nada começa uma música que, né, eles começam a cantar e que não tem nada a ver. Mas tem a ver, tipo, é que a pessoa não consegue, tipo, né, achar a ligação ali, o porquê da música, né? Ok, tudo bem que tem musicais ruins que de repente vai ter música ali que não tem nada a ver realmente naquele ponto, né? Mas que foi muito mal escrito. Ai, eu tenho uma raiva das pessoas falando, coisa nada a ver, do nada começar a música sem ao musical. É assim que funciona, queridinha. Eu tava comentando com uns amigos sobre isso essa semana, e um deles me falou que uma vez ouviu a seguinte frase: musical é igual filme pornô, só que em vez de eles acharem qualquer desculpa pra transar, eles acham qualquer desculpa pra cantar. Olha, muito bom. Muito bem, gostei. Chique. Porque no filme pornô, tipo, qualquer, tipo, né? Qualquer coisa. Qualquer motivo. E aí usaram isso de argumento pra falar por que você não gosta de musical. Porque qualquer coisa você canta, eles estão procurando qualquer motivo pra cantar. Sim. Mas aposto que essa pessoa assiste pornô. Isso eu já não sei, porque não foi o meu amigo que falou, foi um amigo desse amigo. Então eu já não sei. Mas... The internet for porn. Você falou de cinema. Eu amo muito cinema, né? Acho que o que eu tenho mais sentido falta nessa pandemia é realmente do cinema. Porque, nossa, eu ia, tipo, toda semana, semanalmente, né? E eu tava lá no cinema. E como eu amo assistir musicais do cinema, principalmente quando eles passam esses clássicos, assim, sabe? Sim, que eles passam de novo as coisas antigas, alguma edição especial. Nossa, eu amo. Eu acho muito especial assistir musicais do cinema.
Então até já que você tá falando de cinema, a gente tá falando de musical e tudo mais, vamos lá, porque assim, o assunto aqui é como, né, tirar a virgindade da pessoa, né, em relação ao musical, como fazer a pessoa gostar de musicais. O que vocês acham que seria o mais essencial, na opinião de vocês? Apresentar a pessoa, levar essa pessoa pra um teatro, assistir um musical, sentar lá, ver o ao vivo, ou apresentar um filme musical? De repente a pessoa tem aquela resistência, musical chato, nunca viu, de repente, um musical. Então, o que vocês acham que é mais interessante? Levar a pessoa pro teatro ou fazer ela assistir um filme musical? Olha, eu parti do pressuposto que você apresentando um filme, que é uma coisa que a pessoa pode assistir em casa, e aí pode reclamar o quanto que quiser, aí de repente ela gosta. E aí daí você ia falar, não, mas imagina isso ao vivo, imagina você ver isso na sua frente, você sentir toda essa emoção que você tá sentindo, sentada numa plateia, vendo isso ao vivo. E aí eu acho que uma melhor maneira é introduzir através de um filme. Por exemplo, comigo foi assim, quando era criança, eu cresci, né, à base de filme Disney, mas o primeiro musical adulto que eu assisti foi o Fantasma da Ópera. Essa versão última que saiu, acho que 2006. E eu lembro que aquilo, minha mãe que me apresentou, e eu falei, nossa, isso deve ser legal ver ao vivo. E minha mãe falou, não. E naquela época eu já tinha, acho que tava acabando quando eu assisti. Tava acabando a primeira versão aqui no Brasil. Acho que sim, mais ou menos isso. E sim, aí ela falou, não, se algum dia a gente tiver chance, a gente vai. E aí aquilo que sempre me despertou a curiosidade de ver ao vivo aquelas cenas que eu achava tão bonita num filme, poder ver ao vivo. Então eu acho que muita gente pode partir desse pressuposto de ver um filme é melhor do que ir já direto pro musical. Que eu conheço o caso, gente que não gostava, e aí do nada, de repente, faz Cats, que teve aqui no Brasil. Sim. E aí a pessoa fala, nossa, eu fui assistir Cats e tal, não sei o quê, mas foi uma bosta. E sim. aí eu acho que não foi pelo caminho certo. Porque daí, assim, se for, tipo, no ao vivo, vai ter que ser um musical bem específico que a pessoa realmente vai gostar, vai se interessar, né? Porque não dá pra daí ser qualquer musical também, né? Do mesmo jeito que não dá pra ser qualquer filme musical também. Eu acho que, assim, muita gente parte, assim, musical remete muito a coisa Disney. É coisa de criança. Sim, não, isso. porque todo mundo vive feliz pra sempre. E a gente sabe que não é assim. Mesmo a gente conhece várias histórias que não vivem felizes para sempre no final. Sim. E aí eu acho que muita gente tem esse preconceito por causa disso. Só pensa em musical, já pensa em Disney, todo mundo cantando pro passarinho. Ou os passarinhos cantando pra você. Uma coisa assim. Aí eu acho que é por isso que fica até meio preconceito, assim, mesmo pegar uma Gente, os pássaros não cantam pra você. Gente, eu sempre canto com os pássaros. Eles vêm pra minha janela aqui. Achei que era comum. Fazem suas roupas, né? Tipo, bem Branca de Neve, né? Lavam a louça. Eles lavam a minha louça, hein? Gente, eu concordo com a Lê. Eu também... Eu também acho que o primeiro passo, eu colocaria um filme pra pessoa. Que aí a pessoa tá em casa, não gastou tanto dinheiro, porque a gente sabe que é um investimento no musical, né? Então, assim, aí a gente já mostra lá na casa. Dá pra escolher um filme que seja do gosto da pessoa, né? Porque eu acho isso muito importante. O primeiro passo é ver que tipo de coisa a pessoa gosta. Se a pessoa não gosta de coisa... sei lá, de filme muito velho, de filme antigo, eu não vou colocar a Noviça Rebelde pra essa pessoa. Colocaria sim. Colocaria sim. Não, Vai porque aí é um assistir, filme sim. muito longo, porque tem longo, aquele take enorme das montanhas, porque... Sim, é longo. Você entende? Eu optaria por outra coisa. Já se é uma pessoa que gosta de coisas clássicas, por exemplo, meu marido gosta de coisas clássicas e tal, aí você vai lá e coloca realmente um filme antigo, aí você dá pra colocar uma novice, ele vai falar, coisa mais linda, as montanhas, olha esse take, que meu marido adora um filme reflexivo, olha as montanhas, coisa maravilhosa. Então, né, cada um a gente dá pra ir pensando no que dá pra fazer, porque a gente tem que conquistar, a gente tem que trazer essa pessoa pra nós. E até complementando isso que o Júlio falou, eu lembro que eu até tá comentando isso com uma outra pessoa, que a gente também pode usar
o método de pegar um jukebox musical, por exemplo. Pra mim, o maior exemplo é Mamma Mia, que todo mundo, pelo menos, conhece Dancing Queen. Exato! E aí você pode introduzir com um musical que é pra cima, com músicas muito conhecidas. Depois eu quero entrar nesse detalhe aí, mas enfim, tá, uma alternativa, eu acho. Começar com uma coisa mais moderna, com músicas mais conhecidas. Você não vai chegar lá com um Cats, o filme Cats, o filme por tem nem causa como. de Memory, que é super conhecido. Não tem nem como. Mas, Fio, você tem alguma coisa pra adicionar sobre isso? Então, eu concordo também. Eu provavelmente nunca começaria direto com musical. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o fator de você ouvir, por exemplo, um I'm Here, um And I'm Telling You I'm Not Going... Eu não consigo imaginar, mesmo alguém que não gosta de musical, tendo esses momentos gigantes no teatro musical na sua frente, alguém fazendo bem feito, And I'm Telling You I'm Not Going. Sabe? Não tem como você não se arrepiar, muito mais do que você se arrepiaria, por exemplo, no filme, sabe? Então, eu acho, na verdade, é muito de você estudar a pessoa, entender ela. Por exemplo, você não vai levar um roqueiro para ver Mamma Mia, por exemplo. E mesmo Mamma Mia, se for para iniciar e você começar com Mamma Mia, o efeito de Mamma Mia, a alegria do teatro, de você ver ao vivo e todo mundo meio cantando junto e dançando, também é maravilhoso. Eu acho que a pessoa gostaria tanto quanto o filme de Mamma Mia. Eu nunca faria, e eu acho que esse é o principal erro que existe em qualquer pessoa que você vai tentar iniciar. É uma pessoa chega na Broadway, ela tem aquela listinha, coisas que quero fazer em Nova York. Nunca foi, primeira vez tem aquela lista. E na lista tem ver um musical na Broadway. E normalmente eles vão para tipo um Les Mis ou o Fantasma, que é só cantado e a pessoa não tem esse hábito de musical, e ela dorme com certeza, acorda só no meio do intervalo, caiu de novo. Acorda na hora dos fios. Gente. Então assim, o maior erro acho, das pessoas é não gostar de musical, não ter esse hábito de musical e já chegar tipo assim, eu tenho uma lista, tem que ver musical, então vai direto num Fantasma da vida e não tem esse hábito e não consegue aproveitar. Que é por causa do nome, né? Que ouve aquele nome e fala assim, nossa, é muito famoso, eu preciso é ver famoso. isso. Então, eles acham de repente, por ser um nome muito famoso, eles acham que é o melhor que tem, então tem que ver aquilo lá. Na verdade, não, né? Então... nem necessariamente o mais famoso, quer dizer que seja muito bom. Muito bom, sim, que seja o melhor. Eu tenho algumas questões em relação ao filme musical e também de levar a pessoa diretamente pro teatro, mas, por exemplo, eu tenho até, né, um dos que ajuda aqui do Catarse, o Marco Tiné, ele era uma das pessoas que falava pra mim que não gostava de musical e levei ele direto pro teatro pra assistir o Era do Rock. Foi o primeiro que ele assistiu e depois ele continuou indo em vários comigo, depois ele ia sozinho também. Enfim, é uma pessoa que começou a curtir musical pelo Escola do Rock. Eu pensei, Escola do Rock... por mais assim... A Escola do Rock não, Era do Rock, desculpa, Era do Rock. Eu confundo porque tem o Rock. A Era do Rock, assim, tipo, tem músicas conhecidas, as músicas eram em inglês, então eu já achava, assim, que era interessante, né? E era uma história, assim, engraçada, escrachada, então, tipo assim... Uma pessoa que não tá habituada, de repente, a musical, vai achar interessante até a Era do Rock, né? Vai achar engraçado, pelo menos. Então eu achei que seria um musical bom. Mas assim, eu tenho um pequeno problema que eu comecei a perceber que eu não gosto mais tanto de filme musical. Tipo assim, porque a chance de eu me decepcionar com filme musical é muito maior. Tipo assim, é 70% de chance de eu me decepcionar com filme musical. E depois eu percebo, quando passo o hype do filme, eu vejo assim que não tem nem vontade de mais assistir igual The Prom. The Prom eu vi tipo uma vez e meia, 2 vezes, eu acho, 2 vezes e meia. E eu não tenho nem vontade mais de assistir. Tipo, passou pra mim, sabe? Hoje até vejo assim, já com uns olhos assim, que não é muito bom mais. Então, assim... Mas eu acho assim que o filme, pelo menos, você tá em casa, tipo... Também. Mas eu acho que assim, o filme é um pouco mais fácil realmente, porque você não tem o gasto de ir pro teatro e tudo mais, né? E tem várias opções também, né? Tem muito agora coisa nos streamings, né? Nos streamings também, você já tá assinante, tá ali dentro, você pode aproveitar. Sim. Tipo, que nem eu acho que foi uma sacada, ao mesmo tempo muito boa, mas também arriscada, o Disney Plus vir com o Hamilton. Sim. Porque eles usaram aqui no Brasil muito pra promover, né? Quando estreou o Disney Plus aqui no Brasil, muito era promovido pelo Hamilton. Então você pega e fala assim, o fã de teatro musical vai gostar de ver isso. Mas e agora? Uma pessoa que tá assinando o Disney Plus vai olhar aquilo e vai falar, que porra é essa? Então eu acho que ao mesmo tempo que é uma jogada muito legal... uma jogada muito legal vir pra promover um filme musical pelo streaming, é uma jogada muito arriscada. Mas sabe o que eu gosto em filme musical? Eu acho que o filme, ele traz várias possibilidades que o teatro não traz por motivos óbvios, né? Porque é um filme, então
tem locações, tem coisas, tem mais possibilidades de ir até aquele local que o teatro às vezes não tem, que a gente tem que fazer de forma subjetiva e tal. Eu amo as possibilidades que o cinema traz pro musical, sabe? Quando tem números bem filmados, sabe? Números grandes, bonitos. Por exemplo, a Noviça Rebelde, dando esse exemplo de novo. O Do Re Mi é lindo, sabe? Passa por vários pontos bonitos da cidade, ali na fonte, essa coisa toda. Nossa, Chicago, o filme é muito Chicago é um filme bom. incrível. Chicago é um caso pra mim que eu acho que é melhor apresentar o filme primeiro do que o musical. Ah, sim, o filme musical não. Com certeza, com certeza. E aí, as possibilidades que foram feitas ali no Chicago são super legais, né? Então... já que a gente tá falando de questão, por exemplo, desses filmes e tudo mais, e eu também tava querendo entrar nesse assunto, como a gente acha, assim, a possibilidade de introduzir a pessoa musical por filme é mais fácil, então vamos focar agora só nos filmes, depois a gente passa pro palco. Combinado. Tá? Vamos lá, o que vocês acham, assim, quais filmes musicais vocês acham que seria interessante de apresentar pra uma pessoa que não curte musical, que não gosta, que tem aquela... rejeição, tipo, eu não gosto de musical, mas é porque geralmente a pessoa nem conhece, sabe? Nunca tentou assistir. Então o que vocês recomendariam geralmente? Olha, que nem eu falei, eu recomendo Mamma Mia, porque... Eu não recomendaria Mamma Mia jamais. Eu recomendaria, porque mais pelo fato de ser músicas mais conhecidas, ter atores muito conhecidos, mesmo que eu prefiro mil vezes a versão de palco. Isso é um fato. Sabe por que eu não recomendo? Porque geralmente quem não gosta de musical acha o filme musical é brega demais. E Mamma Mia grita a breguice. Tipo, eu amo Mamma Mia, assisti o filme 6 vezes no cinema. Tipo assim, amo ABBA, todo mundo sabe. Mas eu não apresentaria, tipo, Mamma Mia, o filme musical, porque eu conheço gente que não gostava de musical, foi assistir Mamma Mia e piorou a situação, Vixe, sabe? então tipo, deixa quieto, não fala do Mamma Mia, não. Deixa quieto. Eu acho a questão do Mamma Mia, tipo... A pessoa não vai gostar. Eu amo o adjetivo brega. Só pra contextualizar o Felipe que ele caiu e voltou, a gente tá falando só de filmes musicais agora específicos. Que filmes musicais que a gente apresentaria pras pessoas? Eu tô falando que Mamma Mia já não recomendaria, não. Mas assim, se você tem aquele amigo viado que gosta de, né, tipo, de coisas alegres pra cima e tudo mais, e fala que não gosta de musical, que eu acho que é muito difícil, né? Apresenta Mamma Mia. Eu acho que daí o Mamma Mia funciona, porque daí tem Meryl Streep, tem as outras mulheres maravilhosas, né? Os outros caras famosos, eu acho que funcionaria, mas não sei, Mamma Mia, não sei. O 2 tem a Cher, né? O 2 tem a Cher. Então... Eu lembro que o marketing do 2 foi pesado na Cher. Assim. Sabe um que, assim, eu penso que muita gente pode conhecer, essa galera mais das antigas, que é eles que tem um pouco mais de preconceito, né, com essa história de musical. Essas coisas mais antigas, né, esses musicais. Eu não digo, assim, Noviça Rebelde, mas alguma coisa tipo Grease. Entendeu? Eu ia falar que eu começaria com Grease porque eu não conheço ninguém que não gosta de Grease. Todo mundo gosta de Grease, gente. Todo mundo. Porque o Grease tá ali meio que num meio, né? Que não é tipo um filme assim, muito daqueles antigos, aqueles classicões. E não é tipo desses mais musicais mais modernos. Então ali tá muito no meio, então eu acho que agrada, né? Eu acho, né? O Grease tem tudo pra agradar todas as idades, todos os gêneros, todos os gostos. Sim, eu amo, é o que eu indicaria. Apesar de que, como eu disse, olha, gente, o meu marido, quando eu me casei, ele mudou minha perspectiva de tudo nesta vida. Porque ele é uma pessoa muito cult, muito daquele cinemão, entendeu? Então, assim, tipo, outro dia a gente tava aqui, ele ligou no Arte 1 e falou assim, meu Deus, está passando o filme de um diretor russo que eu amo. E eu pensei, você ama diretores russos? Eu não conheço diretores russos. Então, assim, eu sei que pra ele, não, por exemplo, jamais era pra começar com Mamma Mia, porque ele ia achar uma bobagem. Se eu postar um The Prom, ele vai achar uma bobagem. Mas se eu quiser que a minha sobrinha ame musicais, eu vou mostrar The Prom, entendeu? Então, assim, pra ele eu teria que mostrar uma coisa, sei lá, um cabaré, entendeu? Que ele vai olhar, meu
Deus, meu sim. Deus, Vision. Cantando na História. chuva, talvez. Cantando a chuva, Isso, coisa que fala de história, coisa que vai além, sabe? Um Lemis pra ele funciona, porque, ai meu Deus, Lemis. Mas aí ele é uma pessoa muito específica. Realmente, se fosse a grande população, eu acho que Grease é perfeito. Porque eu acho que a gente também cai também no que a gente anda falando muito ultimamente, né, nas redes, a questão das gerações, né? Tipo, porque dependendo de cada geração, é um gosto diferente, né? Então, de repente, eu acho que a gente meio que tá falando na nossa geração aqui, né? É difícil falar pra geração nova, porque eu acho que a geração nova, né, a geração Z gosta muito mais fácil de musical, é difícil, existe ainda, mas é muito mais fácil curtir. E eu acho que os mais velhos, muito mais velhos de outras gerações ainda anteriores nossa, pode até gostar dos clássicos, porque, né, daí já faz mais parte da geração deles mesmo. Só que da nossa geração ainda, eu acho que tem uma resistência, né? Porque eu acho que pegou uma fase que a gente não tinha muitos filmes musicais. Porque nos anos 80 e 90, basicamente morreu. Era Disney, morreu os musicais nos anos 80 e 90. Nos anos 80 tinha os filmes musicados, né? Igual Footloose, Flashdance, Dirty Dancing. Mas não eram musicais exatamente. Então, eu acho que a nossa geração, né? Os musicais ficaram devendo pra nossa geração, né? Teve Disney só, né? Então... Assim, pra minha bolha, quando eu quero falar algum mainstream pra família, tio, primo e tudo mais... Eu recomendo 2 filmes porque eu acho que eles são mais contemporâneos. Eu acho que tem muita gente que tem resistência a qualquer coisa mais velha. Obviamente tem pessoas tipo o marido do Júlio que preferem exatamente essa coisa mais antiga ou com uma história maior. Mas eu acho que, por exemplo, um primo, aquela pessoa que não é exatamente entendida, que não está exatamente querendo se aprofundar, eu recomendo muito Chicago, porque eu acho que é uma história muito bem contada, assim, a pessoa quase esquece que é um musical, ela consegue se envolver. E Moulin Rouge também, que é um que é super atual, Nossa, eu ia falar muito exatamente acelerado. Moulin Rouge. Então, o pessoal que está acostumado com isso. Então, acho que as pessoas costumam aceitar melhor o timing da coisa mais acelerada, as músicas modernas, as músicas que eles conhecem também. Eu acho que ajuda também eles nesse sentido. Sabe um filme que eu pensei agora, que eu nunca tinha parado pra pensar, que de repente é bom pra introduzir a pessoas musicais? Eu tô vendo aqui do Felipe, o Hedwig. Eu acho que o Hedwig é interessante. E vale falar que tá na HBO Max. Sim. Está na HBO Max. Assistam o filme, é muito bom. Eu acho que ele é um público específico. Eu por exemplo, recomendo para um amigo queer. Agora, tipo assim, eu explicar para uma tia o que é a pessoa. Ah, não, sim. Fez operação, ficou um polegar. Mas, tipo assim, para um amigo nosso, super recomendo. Eu acho que se for pra um LGBT, né, que inclui os simpatizantes, né, tipo, pessoas assim que têm mente aberta, eu acho que dá pra super jogar um Hedwig, porque a pessoa vai achar interessante a história, porque é linda. As músicas são rocks, porque, tipo, geralmente todo mundo gosta de um rock, tipo, é difícil achar uma pessoa que tem a versão rock and roll. Então, eu acho que é um filme interessante, o Hedwig. Realmente, nunca tinha parado pra pensar. E você sabe que o Moulin Rouge, Chicago, que o Fih falou, eles foram os primeiros, assim, dessa retomada dos musicais no cinema, né? Sim. Eu lembro que o Moulin Rouge foi o que fez eu me apaixonar por musicais, porque antes eu só conhecia os desenhos musicais, né? E o Grease, que me apresentaram quando eu era criança. E quando eu vi o Moulin Rouge, meio que me deu um despertar, assim, eu falei, olha que incrível, essas pessoas estão fazendo tudo ao mesmo tempo, eu as amo muito. E quando eu vi Chicago, eu fiquei assim, apaixonado. Durante anos foi assim, meu filme preferido, minha obra preferida, assim, eu amo Chicago. São 2 filmes que sim, dá pra super colocar. E Chicago tem uma história muito envolvente, interessante, né? Com assassinato, com não sei o que, a pessoa fica fica é muito bom. Presa pra saber o que aconteceu. Um filme que eu até recomendei pra Jenny, porque eu acho que ela até assistiu com essa pessoa, é o filme Hairspray, porque o Hairspray... eu lembro que eu assisti umas 2, 3 vezes no cinema, e eu lembro que de uma vez eu falei, nossa, tava eu e, assim, um grupo de hétero, assim, de casal hétero no cinema. Falei, nossa, tipo, eles vão sair daqui na metade desse filme, né? Daí quando eu saí, eu lembro que eu fiquei muito surpreso, que eu escutei eles comentando sobre o filme. Eles falaram, que vontade de assistir de novo, que vontade de sair dançando daqui, não sei o quê. Então, assim, é um filme, assim, eu acho que tem a mesma vibe do Grease, que você sai feliz, sai querendo dançar, quer dançar, quer cantar, então eu acho que tem o mesmo efeito. Ai, que Grease, sonho assistir Hairspray no cinema. Ah, é verdade. Sim, eu vi. Ué, gente, assisti também, passando isso também. É que não eram novinhos. Vocês, assim, são de uma geração, assim, que vocês já estavam curtindo essa coisa de cinema. Eu era um feto apaixonada por Harry Potter e só servia Harry Potter na minha vida.
E os pais tinham que levar pro cinema ainda, né? E os meus pais tinham que levar. Então é isso que eu ia falar. Eu ia usar meus pais de exemplo, né? Minha mãe sempre gostou muito de teatro musical. Tanto que foi ela que me introduziu nesse universo. Mas meu pai, ele também era tipo que nem o Júlio, sabe? Só conhecia Grease e as animações da Disney. E aí, quando a gente começou a acompanhar os musicais que estavam saindo, tudo, os filmes musicais, aí meu pai começou a ir atrás da gente. E aí, esses tempos, a gente assistiu In the Heights, né? Que saiu recentemente. E o meu pai ficou uma coisa assim, maravilhado com o 96,000. E ele falou, meu Deus, isso aqui deve ser muito legal ver ao vivo. Isso aqui deve ser muito bom ver ao vivo. E aí hoje em dia eu perguntei, até outro dia eu perguntei pra ele, falei, você ainda considera Grease o seu musical favorito? Ele falou, não mais. Era o que eu gostava, mas hoje em dia eu não considero mais o Grease o 100% meu musical. Não. Mas sabe um outro filme que até falei antes do Era do Rock, né? Que eu levei o meu amigo pra assistir. Mas o próprio filme Era do Rock eu acho interessante. O filme ele é um pouco diferente do musical. Sim. Só que ele também... Eu conheço algumas pessoas que assistiram o filme por causa do elenco, né? Que o elenco tem muita gente famosa. E aí acabaram indo assistir a versão brasileira quando teve aqui. Porque já conheciam um filme. E aí ficaram tipo, nossa, mas a versão de palco é muito mais legal. Nossa, as músicas são outra coisa ao vivo. Porque foi o que a Letícia falou antes, né? Porque Jukebox, eu acho que Jukebox já ajuda bastante, né? Porque são músicas conhecidas que a pessoa vai curtir. E o filme da Era do Rock, aqui no Brasil é Era do Rock mesmo o nome do filme? Não, ficou Rock of Ages. Ficou Rock of Ages mesmo, exato. No Rock of Ages, ele tipo... Ele, assim, é divertido, tem uma historinha meio boba, porque eles alteraram algumas coisas, né? Mas no final das contas é divertido, é um musical pra cima, gostoso de assistir, então... É um dos poucos filmes musicais que eu curto hoje em dia ainda. Eu não curto tantos mais, não. O único filme musical dessa época da retomada dos musicais que eu lembro de ter assistido no cinema foi O Fantasma da Ópera. Que eu lembro que eu fui e eu fui sozinho, eu devia ter uns... não sei quando é, mas eu devia ter uns 14 anos, 13 anos, eu tava sozinho no cinema. Aí tinha uma mulher na fila, ela ficou assim, uma mulher com marido, uma mulher mais velha. Ela ficou encantada. Quando ela viu aquele adolescente sozinho pra assistir das ela ficou conversando comigo. Ela sentou do meu lado. Ela amou. Ela amou que tinha uma criança assistindo. A bichinha linda, toda Deus, feliz. Uma bichinha tão novinha. Vem, querida, senta aqui com a gente. Não, mas o próprio filme Fantasma da Ópera, apesar assim que tem, né, não é tão bom assim... Porque a gente tem a percepção diferente, que não é tão bom, porque a gente conhece o original. Mas eu gosto bastante do filme, amigo. Eu também gosto bastante do filme. Não, mas eu ia falar, é um filme interessante pra quem não conhece musicais, pra ser apresentado. Eu acho que tem algumas cenas que podem ser um pouco arrastado, tipo, é muita cantoria, mas mesmo assim ainda eu acho que pode ser. Depende, não o primeiro filme, mas de repente o segundo ou o terceiro pode até ser. Eu acho que aquilo que eu falei, né? O Fantasma foi o primeiro filme musical adulto que eu assisti. Eu lembro que eu fiquei maravilhada com a cena da música principal, porque eu acho que ela funciona melhor no filme do que no musical. E o Point of No Return eu acho sensacional também no filme. Eu prefiro essa música no filme. Porque eu acho que ela é um jogo de cenas tão bem feito que te envolve ali. Tem uma coisa ali que você fica tipo, não, isso é isso que você falou, Rafa. A gente tem essa percepção um pouco diferente porque a gente conhece o musical de palco, a fundo e tal. Sim. Mas, imagina assim, numa mente de uma pessoa que nunca viu aquilo. Ou então numa criança, no caso, eu tinha acho que uns 10 anos quando saiu. E eu ficava vendo aquilo e falava, gente, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bem feito. Nossa, então eu tenho carinho pelo filme por causa disso. Nossa, eu amo o Masquerade do filme. Amo. Acho lindíssimo. Eu amo. O Masquerade do filme é lindo. Sim, é bonito mesmo. Eu tô pensando aqui, eu acho que os 3 filmes que eu mais gosto o filme musical que eu mais gosto são porque os musicais originais eu não gosto tanto, que é no caso do Hairspray, porque eu acho que o filme funciona muito melhor do que o próprio musical. Apesar de ser um musical ser maravilhoso. O Chicago, porque o filme é muito melhor. Eu acho que no palco ele não é tão bom assim. E um outro que eu pensei agora, que fugiu da minha cabeça, Chicago, que a gente tá falando... o Grease. O Grease eu acho excepcional o filme, porque no palco, pra mim, não é tão bom assim no palco, o Grease. Não funciona tão bem assim. Então, ainda mais se pegar a versão original da Broadway, que tem ordens diferentes de música, enfim. O filme é muito melhor. Então, o filme é um marco, né? Quando assim, você fala de musical, qualquer pessoa vai falar, não, é Grease. Então, sim. É um filme muito reconhecido e isso não tira o mérito. Uma vez eu assisti no cinema e foi muito legal. Foi muito assisti Grease. Eu vi também.
Eu vi no Cinemark também. Eu vi Eu vi Noviça Rebelde também. Eu vi Noviça no Cinemark. E eu vi, eu acho que o Cantando na Chuva também. Você sabe que isso também pode ser um problema? Você está falando, Rafa, do musical, o filme ser melhor do que a peça? Porque eu imagino quantas pessoas não viram o filme Chicago, amaram, decidiram então que iam ter sua primeira experiência no teatro, vendo de Chicago, e viu um banquinho, pessoas de preto, Sim. E deve ter pensado, é isso que é musical no teatro? Beleza, não volto, vou continuar só com os meus filmes. Sim, tem isso. Eu acho que tem esse porque problema Chicago também, é bem conceito, né? Bem conceitão, assim, todo mundo de preto, É. cadeiras e não sei. Eu amei, assim, quando eu vi, mas é isso, tipo assim, às vezes a pessoa vai lá e faz, o que está acontecendo aqui? Eu não me consigo me conectar com o palco do Chicago. Tipo, pra mim, não me pega. Apesar, assim, amar as músicas, achar, tipo, incrível coreografia, mas não me pega. Então eu prefiro 1000 vezes o filme mesmo. Eu acho, assim, quando a pessoa já, assim, é introduzida esses filmes que a gente falou, igual, por exemplo, Grease, Hairspray, né, Rock of Ages, Hedwig, até, né, dependendo do gosto da pessoa. Eu acho, assim, que de repente até todo mundo, assim, de repente se interessa de assistir um classicão, né? Eu acho que é muito interessante a pessoa assistir o Cantando na Chuva, porque o Cantando na Chuva é um clássico gostoso de ver, tem uma história muito interessante, então eu acho que também, de repente, se você perceber que a pessoa pode se interessar por um clássico, joga um Cantando na Chuva também, que eu acho que eu recomendaria. Sabe qual que eu também acho que... Eu não sei, eu tive essa experiência comigo mesma e com outras pessoas, foi com o Mágico de Oz. Tá, tudo sim. bem. É que assim... É que eu não suporto o Mágico de Oz. Rafael, você não suporta nem disso, então aqui não é seu lugar de fala. Júlio, então... Eu só acho graça o Mágico de Oz. Não, mas... Tá, você pode não achar graça. Agora foca agora no que eu vou falar. Sim. É uma coisa assim, o Mágico de Oz, pra mim, eu assisti depois do Fantasma, então foi um dos primeiros clássicos que eu assisti. E eu me conectei muito com essa história, assim, mais fantasiosa, tanto que até hoje, né, eu acho que eu vivo no mundo de fantasia. Aquilo despertar, assim, por ser um clássico e despertar esse interesse por musical, o Mágico de Oz conseguiu fazer por mim, porque é uma coisa assim que você para e pensa, putz, é tão antigo e ele é tão bem feito e as músicas funcionam, então pode ser que funcione isso. Que nem, por exemplo, o marido do Júlio, não sei, pode ser? Por ser uma coisa mais antiga. Sim. Porque aí pega também uma coisa, por exemplo, se você de repente quer pegar um fã de cinema, é um ótimo filme, né? Porque aí o fã de cinema ele vai se interessar pela história que esse filme traz, né? Também. Que é o caso, por exemplo, meu marido adora. Ele é uma pessoa do cinema, né? Ele é roteirista, não sei o quê. Então, assim, essa coisa de trazer tem isso também. Um fã de cinema, ele vai se interessar por esses clássicos, né? Que a gente citou. Um Cantando na Chuva, um Mágico de Oz. O My Fair Lady. O próprio My Fair Lady também, que também tem essa... Mas My Fair Lady é pesadão pra um iniciante. Não, sim, mas pra quem gosta de clássico. Não, mas é isso que eu tô falando, que a gente tá mantendo nessa categoria de fã de cinema. Aí eu acho que a pessoa se interessaria pelo My Fair Lady, pelo West Side Mas quem é Story, geralmente fã de cinema já assistiu até esses clássicos. Eu acho que daí é essa questão também, que geralmente já viu. Pode ser isso também. Agora não dá pra você chegar, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a procurar mais coisa de teatro musical, um amigo meu tinha acabado de assistir Hair. E ele falou pra mim assim, não, assiste o filme de Hair. E eu assisti aquilo e fiquei tipo, meu Deus. Aí depois de muitos anos eu reassisti, eu falei, não, é muito bom isso aqui. Só que não é legal pra quando você tá começando já. Pra começar é mais pesado. Hair. Mas o Hair é interessante até. Tem uma história um pouco diferente do musical de palco, mas é interessante pra quem tá eu não sei. Quando eu comentei com a minha mãe isso, quando eu assisti o Hair pela primeira vez, aí minha mãe falou, não, eu acho que não é um filme legal pra você se introduzir assim, porque minha mãe já tinha assistido tudo. Aí outro dia ela reassistiu comigo, um tempo depois. Aí ela falou, você entendeu agora por que eu acho que não foi legal na época que você assistiu? Porque você ficou meio com, meu Deus, isso aqui é muito além da minha capacidade de entender. Sim, porque tem várias questões ali que, né, a pessoa já tem que ter um conhecimento a mais. Exato, então aí quando eu assisti a primeira vez eu tinha uns 13 anos. Aí depois quando eu assisti já tinha uns quase 18, aí que eu falei, isso aconteceu comigo com Ranch também. Uma vez eu fui assistir Ranch, eu era meio criança, eu fiz assim... Mas por quê? Por que tá todo mundo tão triste? Horas. O Ranch eu acho que já não é um filme pra se recomendar muito. Não, e ainda por cima, quando eu assisti Ranch, eu tava na casa de um tio meu. E aí, tipo, eu aluguei pra assistir. E aí,
Foi muito constrangedor. Ele tava assim, ele fez assim, que filme chato. E eu tipo... Ai, é um musical, me deixa. Tô amando. Tá, vamos lá então. A gente falou bastante sobre filmes, que eu já demos umas dicas aqui, né, sobre os filmes. E em questão de pro shot, você acha interessante mostrar um pro shot pra uma pessoa que não curte tanto musical? Eu acho que Por exemplo, um Hamilton. Tipo, Não. o Hamilton dá pra mostrar? Por Hamilton, Porque, ó, eu acho que não, porque assim, por mais que a pessoa goste, por exemplo, do estilo da música, assim, né, rap, hip hop, eu acho que ainda vai partir daquele suposto história. Meu Deus, é tudo cantado, é uma chatice. Tudo cantar muito longo E também, é muito né? longo. Jamais, eu nunca começaria daria um pro shot de Hamilton pra uma pessoa que não gosta. Eu mostraria Jamais. Hamilton pra uma pessoa que não gosta de musical, mas que é tipo toda teatruda. Sabe? Aí eu mostraria, porque eu ia falar assim, olha aqui, querida, você tá achando que o musical é uma futilidade? Olha as resoluções cênicas que esse homem fez. Assiste, querida. Vê se você pensaria nisso, sua palhaça. Eu mostraria, falaria, vamos, querida, faz melhor, cadê tua voz? Olha, isso e... Aí não é pro shot, mas assim, saindo um pouquinho, depois a gente volta, eu também mostraria pra uma pessoa teatruda, assim, um Rei Leão, falaria, cadê, querida, sua voz? Quero ver você fazer isso, você pensaria isso pro estouro? Não pensaria, né, querida? Então cala a boca que musical é arte, na sua cara! Mas Hamilton eu mostraria, assim, pra uma pessoa que é teatruda, assim, pra falar aqui, olha que soluções incríveis. Sim. Uma coisa que a gente tem que descartar de cara é bootlegs. Eu acho que bootleg, tipo assim, com gravado da plateia, eu acho que isso aí tem que descartar, porque não tem como. Quando eu mostrei o Hamilton pra minha mãe, foi a mesma coisa. Eu tava apaixonada por Hamilton, tinha visto o bootleg, minha mãe achou aquilo um horror. E minha mãe gosta de teatro musical. E aí, quando saiu o Pro Shot, eu mostrei, ainda ontem ela comentou isso comigo, ela falou, quando a gente vai assistir Hamilton de novo? Mas porque daí dá outra impressão. Sim. Mas eu acho que daí, no caso de questão de bootleg, tem que descartar totalmente, porque imagina, a pessoa já tem resistência musical, você vai mostrar uma coisa filmada, de repente mal filmado, então não esquece. A não ser que seja aquele bootleg, tipo, quase Pro Shot, aí você pode pensar. Mesmo assim ainda. Não, é isso que eu tô falando, você pode pensar na possibilidade. Sim. Mas enfim. Vamos lá, tem outros pro shots que daria pra mostrar pra essas pessoas? Eu acho que talvez, eu não sei, eu tinha pensado nisso, mas talvez o pro shot que tem do Billy Elliot, né? O Billy Elliot é interessante. Nossa, esse é um bom musical, inclusive. É verdade. De iniciação. Porque o filme é muito famoso, né? Ele fez muito sucesso, assim, entre gente mais velha, entre gente mais jovem, quando saiu. E aí a versão bootleg, o Pro Shot que tem do ao vivo, eu acho que é uma boa maneira de introduzir um musical no palco. Sim. Concordo. Eu acho que assim, daí eu acho que vão ter poucos, né? Porque também já eu acho que causa aquela estranheza de você ver uma peça filmada. Sabe o que eu ia perguntar pra vocês? Sentado em casa. Se vocês acham que é uma boa, aqueles lives. Nossa, eu ia né? falar tipo, isso agora. Eu ia falar assim, live. você considera os lives pro shot? Porque... que aí se vocês acham uma boa maneira. Mas eu acho que daí são poucos aí que dá pra mostrar. Não dá. Eu mostraria de repente o Hairspray. Hairspray live é legal, Grease live é legal. Grease é legal. O Grease é legal. Bom. Eu acho que só esses dois, o restante eu não mostraria, não. Tem vários vergonhinhas ali, né? Por exemplo, The Wiz eu acho bem ruinzinho pra mostrar logo de cara. The Wiz eu também não The Wiz não ia eu tava dar. pensando talvez o Rent, mas eu acho que cai no que o Júlio falou, uma coisa meio já além da pessoa entender, então acho melhor não. Mas eu acho que o caso do Grease e do Hairspray, eu acho que até que dá pra tranquilinho, assim, sentar com a pessoa assistir, a pessoa pode se interessar. Explicar que foi feito tudo ao vivo, né? Que os atores se preparam por meses pra fazer tudo aquilo, né? O Rent não, né? O Rent não. O Rent não. Não, gente, e assim, por exemplo, tá uma peça, um musical em cartaz aqui em São Paulo, por exemplo. E aí eles vão fazer uma apresentação num programa de TV. Vocês acham que é uma boa mostrar essa apresentação pra uma pessoa que não gosta, pra incentivar aí? Acho que sim, se você tá convidando a pessoa pra ir assistir, aí você fala, olha aqui esse pedacinho, que legal. Não vejo problema. Não, mas igual, por exemplo, você diz uma apresentação específica, tipo assim, que eles fizeram para a TV. Tipo igual quando a Cor Púrpura foi no programa da Fátima Bernardes. Na Fátima, isso. Eu acho ali, porque, por exemplo, como eu tava ali, né, na produção e tudo mais,
eu vi, assim, que eu recebia muita mensagem de gente, assim, que tinha acabado de ver na Fátima Bernardes, eu recebi muita mensagem de gente querendo informação de dia, data, horário, preço e tudo mais, que não sabia onde que era, como fazia. Então, são pessoas que estavam em casa, viram e se apaixonaram e tiveram interesse de assistir. Aconteceu então, de repente, isso eu acho que sim. Quando eu lembro que teve uma apresentação do Mudança de Hábito no programa do Danilo Gentili. E eu, naquela época, tava muito indo toda direto. Então, vários amigos viram, vários amigos da faculdade viram. Falaram, nossa, eu sei que você vai e tal. E você sabe quanto custa? Eu vi no programa do Danilo Gentili. Foi uma coisa assim. Aí, então, despertou o interesse de uma galera que não gostava, não curtia, ou nem sabia que estava em cartaz. Sim, sim. Pode ser. Eu acho que pode ser, assim, uma boa. De repente a pessoa se acha legal, interessante, bonito e tudo mais, vai no teatro assistir, né? Eu acho que, assim, pro shot é um pouco complicado, né? A pessoa já tem que ter uma mente mais aberta, de repente gostar de teatro. Porque o lance de assistir uma peça filmada já é um pouco mais, né? Um pouco mais além também, né? Do que um filme. A linguagem é diferente, né? Mas o Billy Elliot eu acho que seria bem interessante mesmo. Não consigo pensar em outro, sim. Pra mim, ou os lives que a gente falou, ou o Billy Elliot, que nem aquilo que eu falei, o Hamilton, eu acho que é o que nem o Júlio falou. É uma pessoa que já conhece teatro. Eu acho que vai funcionar melhor do que uma pessoa, assim, totalmente leiga, que tá com aquele preconceito, e você já chega, assim, um musical de 3 horas, todo cantado, rap, hip hop, história da Revolução Norte-Americana, e você fica tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Tá muito rápido! Ele é bem, bem intenso. Mas e, tipo, por exemplo, aquele o Fantasma da Ópera, aquele que é do ao vivo. Aquele daria, eu acho que não, né? É isso que eu ia perguntar. Esses concertos também, vocês não acham? Que tipo, Lemis, não, os concertos não. O Miss Saigon eu acho que as pessoas não iam gostar muito não, porque por ser 100% cantado, ser filmado de palco, eu acho que aí a pessoa teria que gostar mais de musical mesmo pra assistir o Miss Saigon. Eu não recomendaria, não. Esses concertos vocês também acham que não? Que eu também acho que não. Não. Eu acho que não. Não. E aí você caiu num ponto interessante, o Fantasma dos 25 anos, que eu acho que aí também é uma coisa meio... É parecido com o do teatro, mas ao mesmo tempo não é diferente. Então aí eu já não... Também não sei se é tão legal assim. Não sei. Eu ficaria, eu acho que realmente com o Billy Elliot só. Eu fico com o Billy Elliot com os lives. Eu não tenho muita opção. Eu gosto do Rent Live, acho que foi a última apresentação, né? Mas eu entendo também que ele é mais para iniciados, mas eu acho que ele, sim, um ótimo pro shot de gravação, de uso de câmera e tudo mais, de você não sentir tão claustrofóbico de estar vendo um teatro filmado. Mas o Rent não é eu não considero pelo menos um musical de iniciação, assim. Não é, realmente. Também não é fácil. Eu já tenho vários amigos muito antigamente, da época que saiu o filme Rent, que eu mostrei pra amigos que eles se apaixonaram. Tipo, eles não gostavam tanto de musical, assistiram o filme e se apaixonaram. Mas é porque era outro momento. Tipo, isso era lá, tipo, em 2007. Tipo, na época, quase que logo depois que o filme foi lançado. Então, aí é um outro momento. Nesse momento, eu acho que... O Rent é um filme ou você ama ou você odeia. E ele tem que ser mostrado no ponto certo pra você poder ter essa opinião. Senão, você vai odiar de cara. Todos os meus amigos, tipo, eram gays, então se identificam com a história, né? De repente não dá pra se mostrar pra um cara super hétero aí que realmente ele não vai se identificar em nada na história, né? Então, não rola. Não sei, mas tem alguma outra coisa que vocês mostrariam, de repente, pra alguém que não gosta de musical? De repente até uma trilha. Tem alguma coisa, assim, que vocês fariam além? Eu não sei. Eu talvez, não sei se eu entraria nesse quesito do público mais jovem, que eu acho que até é uma boa ideia para um tema. Não que eu esteja dando spoilers nem nada. Mas as séries musicais, né? Também. Sim. Tem as séries musicais. Mas série musical eu acho que ainda também... Tudo bem, a pessoa pode assistir o primeiro episódio e gostar e continuar. Então, só aqueles episódios musicais de alguma série. Também isso pode chamar um pouco mais atenção, que nem... Eu detesto as performances de Riverdale. Mas, sei lá, de repente algum jovem pode gostar. E isso ir atrás, por exemplo, eu sei que eles fizeram de Chicago, eu sei que eles fizeram de Hedwig, de Carrie, Heathers. Eles fizeram de Chicago também? Tem Chicago. Acho que duas Vou performances, caçar. eu acho, que eles fizeram. Não vale muito a pena. Mas, e trilha sonora? Tipo, por exemplo, tem uma trilha sonora que eu gosto muito de apresentar para as pessoas, que é do Dear Evan Hansen. É uma trilha que eu gosto muito de indicar para as pessoas que não gostam de música, falar, escuta essa trilha. Que vai ter música interessante ali, que as pessoas vão gostar, que vão achar bonitas. Pode funcionar.
Mas ela quase passa como não trilha sonora, né? Sim. Por isso acho que ajuda, assim. Tem algumas músicas assim que tem mais, tipo, é mais falado e tudo mais, mas são poucas. Eu acho que passa assim tranquilo, né? Então é uma trilha interessante. Tem alguma outra que vocês lembrem que... Ai, não sei, porque aí também é isso, depende da pessoa. Se for uma pessoa que gosta de música clássica, eu apresento o Fantasma da Ópera. Se for uma pessoa que gosta de música pop, eu apresento Legally Blonde. Atual, se for uma... Né? se for uma coisa mais rap, hip hop, eu apresento Hamilton e In The Heights. Sim. Por exemplo, eu acho In The Heights e Hamilton muito específicos. Porque não é todo mundo que gosta de hip hop. Então, Inclusive, eu acho que eu não acho funcionou muito aqui no Brasil, porque o nosso público de teatro é um público um pouco mais velho, assim. Então, tipo, eles olham... Eu lembro que eu assisti In The Heights 2 vezes. E a primeira vez que eu assisti, tinha umas velhinhas sentadas assim na nossa frente. Elas foram embora no intervalo, coitada. Mas eu não acho que a vida tava ruim. Acho que as velhinhas falaram assim, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu não conheço isso. Aí você fala pra elas, paciência e fé. Paciência e fé. Elas quiseram, elas falaram, pelo amor de Deus. Nossa, eu assisti uma vez só aqui nas alturas, né, In The Heights. Pra mim foi super constrangedor, porque assim, era aquele teatro enorme, o Teatro Bradesco, que é gigante, e tava muito vazio, tipo assim. Tanto que assim, eu tinha comprado mais barato lá em cima, daí eles pediram pra todo mundo descer, e mesmo assim, todo mundo sentou lá embaixo e ainda tipo, não enchia a plateia, assim, a principal. Porque eu acho que é isso, o nosso público de teatro, agora, eu acho que aos pouquinhos a gente tá, principalmente por musical, assim, a gente tá conseguindo trazer uma galera mais jovem, né? Por causa das séries, com episódios musicais, por causa de séries musicais, por causa de várias coisas externas que tem atraído esse público. Mas até há um tempo atrás... eram muito as senhorinhas, muito uma classe econômica específica e não sei o que. E aí você mandar um rapzão pra galera é complicado. Não precisa ir muito longe. Eu lembro que quando anunciaram que ia ter Wicked aqui no Brasil, eu lembro que eu virei pra um grupo de amigos e falei, gente, será que vai ter público isso? Porque era um público muito... Não, porque eu lembro que era uma coisa tão específica de teatro musical. Hoje em dia que a gente sabe que é um pouco mais além do que isso. Mas eu lembro que quando anunciou, que começou as audições, eu falei, gente, será que vai ter público? Porque isso é uma coisa tão específica. Você sabe que eu também pensei isso? Eu falei, não sei porquê. E porque a T4F, ela vinha de uma leva de musicais que tem sempre uma referência pras pessoas, né? Tem sempre aquele musical que tem um filme que vai atrair. Sempre aquela coisa que tem como vir a galera, entendeu? Que tem um nome, uma coisa. Né? Aí, Wicked, eu falei, nossa, que legal, mas não sei quanto tempo vai ficar, porque... Eu falei, nossa, muito legal que vai ter, mas será que vai ter público? E aí a gente foi surpreendido com o poder da bruxa verde. Tá, mas bora lá, porque a gente tava mudando de assunto aqui. Não, era só pra falar assim, que é uma coisa assim, que você imagina... Tá aí uma trilha que eu apresentaria, talvez, Wicked... É uma coisa meio genérica, assim, né? Ai, mas você sabe que eu tenho uma amiga que era uma amiga de ensino médio, assim, amiga X. Nada a ver com teatro, com musical. E ela foi assistir e ela mandou mensagem pra mim na hora, tipo, amigo, assisti um musical, a sua cara, achando que tava encontrando uma novidade. A sua cara, menino, tem que ver, e eu amei, e eu vou assistir de novo. Então, assim, dependendo, é um bom musical pra iniciantes, assim, de repente tá passando na cidade, e na cidade, né? É como se no Brasil toda hora tivesse, mas enfim, tá passando e tem o que quer introduzir um amigo a um musical, acho que é um ótimo musical de palco pra se introduzir a pessoa no mundo dos palcos aí. Mas eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que a gente deixou bastante dicas aí pra pessoas que querem introduzir as outras pessoas Gente, aos musicais. Agora os streams, que tem muita coisa em streaming, tem muito filme musical em streaming. Mesmo filme ruim, mesmo filme... sei lá, que não faz muito seu estilo, vai tentando. Não gostou desse? Vai tenta outro. Não gostou desse outro? Vai tentando outro. A gente tem aí a própria Netflix que, tipo, né, investe bastante agora nos musicais. HBO Max que tá trazendo também aí. Trouxe agora essa semana o In The Heights, o filme.
Mas tem outros clássicos lá também. O Prime Video também tem bastante. O Prime também. Então, gente, é só dar uma procuradinha, vocês acham, né? Tá fácil. Mas, ou seja, se vocês então tem pessoas que de repente possam gostar de musical, a gente deixa então essas dicas pra vocês apresentarem isso, né? É isso, eu acho, né? Sim. Acho que deu. Temos. Gente, mas é isso então, ó. Se você estiver escutando o podcast, todas as nossas inscrições de redes sociais estão aqui embaixo. Se você tá vendo vídeo, porque a gente também tem vídeos no canal do YouTube, você pode até se inscrever, porque os vídeos, na verdade, a gente não foca muito nos vídeos, mas assim, tipo, é só uma curiosidade pra vocês verem como funcionam as gravações, porque é ali sem edição, sem nada, a gente simplesmente, né, da forma que a gente grava. E o podcast, né, quando vocês escutam, é tudo mais editado, mais bonitinho, certinho. Até se você está escutando, de repente, no Spotify, no Deezer, em alguma plataforma que dá para compartilhar com outras pessoas, compartilhe nos stories, comente no nosso post, é muito importante para o engajamento, comente. Conta se vocês gostaram. Gente, se você assistiu algum desses filmes que a gente comentou aqui. Ou os musicais. Os musicais que você indicaria. Isso, qual que você indicaria para amigos também iniciarem? Então é isso, gente. Obrigado por vocês escutarem, obrigado aos assinantes do Catarse. E até um próximo episódio. Beijos. Tchau. Beijos. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.